Olá, pessoa. Eu sou Elri Costa e estou aqui para mais um Papo a Pô. Papo a pô? 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 No programa desta semana, irei contar um pouco sobre a vida e obra de uma escritora que adorava viagens, que é a Cecília Meirelles. Escritora, jornalista, professora e pintora, ela é considerada uma das mais importantes poetisas do Brasil. A sua obra, de caráter intimista, possui forte influência da psicanálise com foco na temática social, embora sua obra também apresente características simbolistas. Cecília se destacou como participante da segunda fase do modernismo no Brasil, no grupo de poetas que consolidaram a chamada Poesia de 30. É um nome canônico do modernismo brasileiro e é considerada a primeira mulher a ganhar destaque no cenário enquanto poeta ou poetisa, embora ela tenha combatido essa palavra poetisa por causa da discriminação de gênero. E é com essa mulher extraordinária que iniciamos o nosso papo de hoje. Ei, mas peraí, antes de falar com relação a Cecília Meirelles e o prazer que ela tinha por viajar pelo mundo, será preciso contar um pouco sobre a vida dessa escritora. E então, você sabe quem foi a Cecília Meirelles? Bom, vamos lá. Cecília Benevides de Carvalho Meirelles nasceu no Rio Comprido, zona norte do Rio de Janeiro, em 7 de novembro de 1901. Foi jornalista, pintora, poeta, escritora e professora brasileira. Foi criada pela sua avó católica e portuguesa da Ilha dos Açores. Isso porque o seu pai havia morrido 3 meses antes de seu nascimento e perdeu a sua mãe quando tinha apenas 3 anos. Ela ainda havia perdido 3 irmãos antes de seu nascimento. Foi nessa vida rodeada de morte e tristeza que Cecília aprendeu a lidar com o luto, e essas perdas resultaram em partes no conteúdo de sua poesia, bem como em um sentimento de liberdade e um sentimento de querer viver extremamente intenso. Talvez tenha sido em virtude de um possível sentimento de solidão que aos 21 anos busca se casar com o pintor português Fernando Correia Dias, mas, como a sua vida sempre foi rodeada pela perda, também perdeu o primeiro marido que sofria de depressão e suicidou-se em 1935. Como tinha muita vontade de viver, casa-se novamente com o engenheiro agrônomo Heitor Vinícius de Silveira Grilo, 5 anos depois da morte de seu primeiro marido e com quem teve 3 filhas. Como disse, além de poetisa e cronista, suas áreas de atuação foram diversas. Professora, jornalista, ensaísta, tradutora, folclorista, sempre esteve engajada em projetos destinados ao melhoramento educacional. Mas ela não ficou restrita às salas de aula. Isso porque, de 1930 a 1931, Cecília trabalhou em um jornal, o Diário de Notícias, contribuindo com textos sobre a problemática da educação no país. Cecília ficou reconhecida mundialmente uma vez que suas obras foram traduzidas para muitas línguas. Isso porque ela viajou muito. Em 1940, ela deu um curso de Literatura e Cultura Brasileira à Universidade do Texas, em Austin, Estados Unidos. E ao longo da década, ela começa a viajar pela América, passando pelo México e Chile, e também visitando em 1944 o Uruguai e a Argentina, e publica outra obra em Boston, em 1945. Em 1941, ela viaja para a França, para a Bélgica, Holanda e para os Açores, e se aposenta do cargo de diretora da Prefeitura do Distrito Federal. Em 1953, ela faz uma viagem à Índia, a convite do primeiro-ministro, e participa de um congresso sobre Gandhi em Goa. Como vocês podem ver, a escritora adorava viajar. E ela não somente adorava viajar, como ela também gostava muito de línguas. A escritora simplesmente sabia diversas línguas e diversos idiomas. Inclusive ganhou diversos prêmios pelas suas traduções. E não só pelas suas traduções, também pelo seu trabalho realizado na literatura. Alguns desses prêmios foram o Prêmio de Poesia Olavo Bilac, o Prêmio Jabuti e o Prêmio Machado de Assis. Além disso, ela realizou diversas palestras e diversas conferências sobre educação, literatura brasileira, teoria literária e folclore. E foi assim que Cecília Meirelles ganhou o mundo. Em novembro desse ano, completaram-se 57 anos sem que a voz poética da Cecília Meirelles produzisse sua genial e emocionada obra, que ressoa para sempre a quem lê ainda hoje
ou lerá no futuro. O episódio dessa semana nos conduzirá por uma viagem inesquecível, na qual iremos conhecer mais desta mulher que, no dizer de Manuel Bandeira, foi uma serena e desesperada voz. E, sem sombra de dúvida, é uma das mais importantes vozes literárias femininas do século XX brasileiro. Mas, Elry, qual é a relação de Cecília Meirelles com a viagem? Calma, pessoa. Estamos só começando. Por isso, vamos fazer uma pausa para um café e um café com poesia. Vamos de leitura de uma das deliciosas poesias dessa escritora. Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou se passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Essa poesia que você acabou de ouvir é de seu livro de poesias Viagem, publicado em 1937. Viagem é o primeiro livro que a própria escritora, Cecília Meirelles, levou a sério. Os anteriores, Espectros, Nunca Mais, Poemas dos Poemas e Baladas para El Rei, a própria autora retirou da primeira reunião de sua obra poética, publicada pela Aguilar, em 1958. Não se sabe bem o porquê, mas os críticos deduzem que talvez tenha sido o momento em que ela se enxergou mais madura em relação à sua obra, e por isso ela tenha excluído as demais poesias de sua obra poética. É com esse livro que a Cecília ela ganha em 1938 o Prêmio da Academia Brasileira de Letras, causando um monte de críticas, principalmente críticas do Mário de Andrade, que em um artigo que se encontra na coletânea, O Empalhador de Passarinho, diz que ela se curvou à perniciosa e pouca fecunda Associação Brasileira de Letras. Apesar das críticas, a escritora também recebeu inúmeros elogios, inclusive pelo próprio Mário de Andrade, que disse que com a publicação de Viagem, Cecília se destacava e se colocava como uma das maiores escritoras do Brasil. Apesar do título do livro, Viagem, o título não refere-se a essa viagem que a gente concebe, de viajar, de ir para outros países, de percorrer o mundo. A viagem é interior, é uma viagem introspectiva, no qual a Cecília ela vai ressaltando os problemas enfrentados pelo ser humano, como a solidão, o sonho, as saudades, o sofrimento. É uma viagem para dentro de si. Eu acho que Cecília tem essa capacidade de fazer com que a gente realmente viaje estando no mesmo lugar e faça uma viagem muito boa, que é a viagem de se conhecer, de se permitir conhecer interiormente. Viagem. Fez tanto luar que eu pensei em teus olhos antigos e nas tuas antigas palavras. O vento trouxe de longe tantos lugares em que estivemos que tornei a viver contigo enquanto o vento passava. Houve uma noite que cintilou sobre o teu rosto e modelou tua voz entre as algas. Eu moro desde então nas pedras frias que o céu protege e estudo apenas o ar e as águas. Coitado de quem pôs sua esperança nas praias fora do mundo. Os ares fogem, viram-se as águas, mesmo as pedras com o tempo mudam. Ao longo de sua vida, Cecília Meirelles percorreu inúmeros países, deslumbrando-se com lugares, pessoas e coisas, revelando sua cultura, sua inteligência e sua sensibilidade. Cecília Meirelles
ela escreve o livro chamado Crônicas de Viagem, que traz o registro dessas observações que a autora faz por meio de crônicas, com textos descritivos ou líricos, utilizando termos ternos ou irônicos, mas sempre muito lúcidos. Os 3 volumes que integram a obra foram publicados em diversos jornais, na qual ela tece algumas impressões e reflexões por ocasião de sua passagem por vários países, como Argentina, Uruguai, França, Itália, Portugal, Holanda, Índia e Israel. Além disso, alguns dos textos falam sobre as suas viagens nas diversas regiões do Brasil. Em entrevista a Eneida de Moraes, publicada no Diário de Notícias em 13 de março de 1952, Cecília Meirelles enfatiza o seu gosto por viagens. Sim, ela gostava imensamente de viajar pelo mundo. E ela dizia: as paisagens, o contato humano, as reações novas que as viagens proporcionam me encantam. O gostoso de ler as crônicas de viagem da escritora é perceber o quanto a viagem geográfica nos modifica interiormente. Essa viagem interior é infinitamente maior e mais importante do que a dimensão geográfica, porque é através dela que os acontecimentos ganham aspectos esplêndidos e se tornam dignos de serem registrados. Acho que é bem isso. Acho que as viagens provocam isso na gente, e é o que o nosso Papapô tem feito, trazendo essas crônicas de viagem de várias pessoas, a partir de vários olhares, a partir de várias perspectivas, para a gente pensar que a viagem não é somente sair geograficamente de um lugar para outro, mas é essa transformação. Essa mudança de olhar, a mudança de nosso ser interior, que vai captando cada informação geográfica, cultural, social, antropológica e nos transformando por dentro. É impossível viajar sem que se modifique algo em nós. Cecília, ela era uma viajante e não uma turista. Acho que essa é uma explicação que vale a pena fazer. Então, a Cecília faz essa distinção em uma de suas crônicas. Ela diz que o viajante possui um olhar sobre as coisas. Olhar. Essa é a palavra-chave. O viajante, ele olha e por isso ele pensa e reflete sobre. Já o turista, ele expressa de maneira mais frequente o ver, que é essa capacidade de realizar uma ação em que há ausência de reflexão. Os turistas são, por assim dizer, pragmáticos, têm um ritmo acelerado daqueles que realizam excursões e estão sempre interessados em aproveitar tudo que pode ser comprado. Vamos ouvir o que a Cecília diz sobre isso. Observemos então um trecho da crônica Roma, Turistas e Viajantes. Grande é a diferença entre o turista e o viajante. O primeiro é uma criatura feliz, que parte por este mundo com a sua máquina fotográfica tiracolo, o guia no bolso, um sucinto vocabulário entre os dentes. Seu destino é caminhar pela superfície das coisas, como do mundo, com a curiosidade suficiente para passar de um ponto a outro, olhando o que lhe apontam, comprando o que lhe agrada, expedindo muitos postais, tudo com uma agradável fluidez, sem apego nem compromisso, uma vez que já sabe por experiência que há sempre uma viagem por detrás da outra. O viajante é a criatura menos feliz, de movimentos mais vagarosos, toda enredada em afetos, querendo morar em cada coisa, descer à origem de tudo, amar loucamente cada aspecto do caminho, desde as pedras mais toscas às mais sublimadas almas do passado, do presente e até do futuro. Um futuro que ele nem conhecerá. Ora turista, ora viajante, devemos exercitar essas duas faces de um mesmo sujeito que há em nós. Mas Cecília aponta para que esse eterno viajante ele deva ser sempre estimulado. Por isso, em seus textos, a cada lugar visitado, o autor observa seres e objetos que a levam ao devaneio e à viagem introspectiva. Essa viagem de dentro de nós, cada um de nós realiza e que nos emociona e que nos conecta com o mundo, com o universo, com o cosmos. Esses elementos que a autora traz em seu texto são descritos a partir das suas impressões, e a sua narrativa ela é impregnada de subjetividade. Em suas viagens a cada novo país, a cada nova cidade, ela aprecia profundamente tudo que vê.
crianças, plantas, flores, construções, praças, personagens, e então ela se desloca. Mas se desloca não somente no sentido físico, mas também no sentido interior. Viajar é deslocar-se, fisicamente e interiormente. Mas a viagem não está somente ligada à deslocação. Esse conceito abrange um significado mais profundo. A viagem que a cronista realiza é, antes de tudo, uma excursão do seu olhar introspectivo rumo à descoberta de si mesma. Acredito que todos nós já nos deparamos com aquela viagem que nos reorganiza ou nos desorganiza interiormente, que nos faz pensar sobre a vida e sobre nós mesmos. Ainda que anos mais tarde, todos nós guardamos imagens, lembranças, palavras, sons, aromas, gostos que nos fazem viajar. Talvez seja por isso que viajar seja tão bom. Então, esse foi o nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E, para finalizar, vou deixar vocês mais um pouquinho com a Cecília. Até o próximo programa. Tchau, tchau! Reinvenção. A vida só é possível reinventada. Não te encontro, não te alcanço, só no tempo equilibrada, desprendo-me do balanço, que além do tempo me leva. Só na treva fico recebida e dada, porque a vida só é possível reinventada. O Papapô é um projeto sem fins lucrativos nascido durante a pandemia para levar veganismo, arte e ciência até você. Nossa equipe é formada por Natália Araújo, que faz a coordenação digital e o design do nosso Instagram, a Priscila Simas, que edita os vídeos em nosso YouTube e também é assistente de produção, a Hannah Neri é a nossa editora freelancer e a Fátima Araújo, o Fernando Paliano, a Gineta Morim, eu e a Vera Pinto somos a equipe que elabora os roteiros e faz a apresentação. A edição de hoje foi por conta de Vera Pinto. Se você puder contribuir com a gente, é só depositar a quantia que desejar em nosso Pix, contato@papapô@gmail.com. Você estará gerando trabalho para jovens mulheres e cuidando dos animais abandonados, porque 30% do que você doa é para eles. Eu produzi o roteiro e elaborei, junto com a Vera, o episódio de hoje. Falei sobre uma das grandes escritoras da nossa literatura e a sua relação com viagens, que é o que a gente está falando nessa temporada. Então você já sabe, se quiser viajar com a gente, é só escrever para nós no Instagram ou para o e-mail contato@papapô@gmail.com, que a gente conta a história de viagem que você quiser. As músicas e os efeitos sonoros deste episódio foram retirados do site freesound.org e da biblioteca de áudios do YouTube. O material utilizado para criar o roteiro deste episódio foram os livros Poesia Completa, de Cecília Meirelles, e o livro Cecília Meirelles, Crônicas de Viagem, ambos publicados pela editora Global. Também utilizei como suporte a dissertação de mestrado da Márcia Elisa Pires, intitulada Crônicas de Viagem, o olhar poético de Cecília Meirelles. A pandemia está passando, mas siga usando máscara para todo mundo se ajudar e ficarmos logo livres para darmos muitos cliques pelo mundo afora. O Papapô é gravado em casa para manter o distanciamento social e preservar a vida. Papapô. 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 Papapô, yes.